Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo. Eu sou Thalita Paula Scandolara, sou acadêmica do curso de Formação Pedagógica em Letras da Universidade Uninter, do polo aqui de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E esse é o meu segundo vídeo que faz parte do meu estágio curricular obrigatório. E agora eu vou trazer para vocês, sobre o ensino fundamental, o uso dos porquês. Preparei também a apresentação em forma de PowerPoint e vamos juntos seguir para essa aula. Antes disso, lembrando, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário e ative o sininho das notificações. O uso dos porquês. É sempre uma dificuldade para que a gente lembre de que forma correta se pronuncia e se escreve o porquê. Os 4 porquês são formas estruturadas morfologicamente na língua portuguesa. Usá-los de uma mesma maneira traria problemas na hora de escrevê-los nas orações. E vocês sabem o que significa morfologicamente? Em linguística, morfologia é o estudo da estrutura da formação e da classificação das palavras. A morfologia está agrupada em 10 classes denominadas como classes de palavras ou classes gramaticais. Lembrando, quem são elas? O substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Os porquês podem ser grafados de 4 formas, como eu já falei. Porquê escrito separado, porquê escrito junto, porquê separado com acento e porquê junto com acento. É importante fazer a distinção entre eles, já que têm usos diferentes dentro do português culto e podem alterar o sentido das frases, períodos e textos, como observamos no exemplo a seguir. Na frase, por que você chegou? Outra frase, cheguei tarde porque o ônibus não passou a tempo. Você chegou tarde, por quê? Quero saber o porquê do seu atraso. Vamos à primeira explicação. A palavra porquê separada. Ela é a junção de uma preposição por e de um pronome interrogativo que equivale à mesma proporção de a gente dizer por qual razão, por qual motivo. Então, é a junção de uma preposição com um pronome interrogativo. E veja só o exemplo. Por que você não foi à escola ontem? Então, o que precisa ficar claro para vocês? Que quando a gente fala do porquê escrito de forma separada, sem acento, ele equivale ao mesmo que a gente dizer por que razão ou por que motivo. Por que razão você não foi à escola ontem? Por qual motivo você não foi à escola ontem? O porquê separado com acento, ele é utilizado no final de frase, com o mesmo sentido de por qual razão ou por qual motivo, imediatamente antes do ponto final, do ponto de interrogação, de exclamação ou reticências. Devido à posição na frase, o monossílabo que passa a ser tônico. Exemplos: estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Será deselegante se você perguntar novamente por quê. A festa acabou. Mas por quê? Vocês compreendem que ela tem a mesma proporção do porquê da pergunta? Mas agora ela está no final da frase, por isso ela merece ser acentuada. Merece e deve. A escrita do porquê junto. O porquê normalmente usado em respostas. O porquê escrito junto e sem acento, ele é utilizado em respostas. Exerce a função de uma conjunção subordinada causal ou coordenativa explicativa. Esse porquê escrito junto, ele tem o mesmo valor de pois, de já que, visto que, uma vez que, em razão de. Por exemplo, a festa acabou porque houve uma grande confusão. Veio porque chamei. Porque estava cansado, não foi ao cinema.
Percebam que a escrita do porquê junto, ela sempre vem como resposta. Porquê separado, pergunta. Porquê separado, final de frase, acentuado. Porquê junto, utilizado em respostas. E esse porquê junto com acento? Veja como ele é importante. Porque esse porquê, ele é um substantivo. Na maior parte dos casos, o porquê aparece com um determinante. E esse determinante pode ser um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo. Vamos aos exemplos. Meu porquê não é segredo. Perceba que o meu é pronome, porquê substantivo. Há 4 porquês na língua portuguesa. Esse 4 é numeral, certo? E o porquês exerce a função também de substantivo. Ela saiu, não sei o porquê. Percebam que o determinante é o artigo, o porquê, também escrito junto com acento. Porquês falsos, ela disse. Percebam que essa frase, ela está invertida. Percebam que o falso é um adjetivo e o porquês também exerce a função de substantivo. Ok. Preparei para vocês algumas perguntas para que vocês memorizem o uso dos porquês. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem em qual dos 4 porquês a gente utiliza nessa primeira frase. Vamos lá. A gente vai utilizar o porquê separado, o porquê junto, acentuado, separado, acentuado. Qual você acha? No início de perguntas diretas, usa-se o porquê, separado e sem acento. Lembra que eu expliquei para vocês que sempre no início de frase a gente utiliza o porquê separado? Isso aí. A professora queria saber o porquê de ninguém ter feito o trabalho de casa. Qual dos porquês a gente pode utilizar nessa frase? Ótimo. É o porquê junto e com acento. Percebam que a professora queria saber o porquê. O ali exerce a função de artigo. Então, exercendo essa função de artigo, precisa ter o porquê junto acentuado. Outra questão. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Agora eu quero saber de vocês qual dos porquês a gente utiliza no final de frase. Pergunta final de frase. Com certeza, porquê separado e com acento. Lembra que eu disse para vocês? Final de frase, a gente utiliza o porquê separado, acentuado. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. E agora? Porquê junto? Ele está dizendo nessa frase que vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Por que eu vou ao supermercado? Porque não temos mais frutas. Se escreve resposta junto, sem acento. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Tranquilo, né, pessoal? Olha aqui o porquê. Como no exemplo anterior, ele está precedido do o artigo. Você não vai à festa, Mi? Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Número 1, numeral, precedido do porquê. Porquê, final de frase, junto acentuado. O túnel por que passamos existe há muitos anos. O túnel pelo qual passamos existe há muitos anos. Bem tranquilo também. Mais algumas? Será deselegante se você perguntar novamente por quê. Perceba que ele é final de frase e perceba o ponto de exclamação no final dessa frase, o que também exige que o porquê seja escrito dessa forma. Existem muitos porquês para justificar essa atitude. Olha ali o numeral, ó, muitos. Estes são os direitos por que estamos lutando. Esses são os direitos pelos quais estamos lutando.
Aqui, então, eu encerro a minha segunda aula do uso dos porquês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos seus comentários. Aguardo você no nosso próximo vídeo.